pessoal, tudo bem? Voltando aí com as questões da prova 7 da Transpetro aí para o cargo de técnico manutenção júnior, né? Agora a gente vai resolver as questões 46 até a 50, que são questões aí, pessoal, que focaram bastante em resistência dos materiais e elementos de máquinas, tá? Pessoal, antes de começar a resolução de mais 5 questões, eu quero avisar para vocês que já está disponível no site o nosso livro Ajustes e Tolerâncias para Concursos. Então, nesse livro, a gente vai focar aquelas questões de ajustes e tolerâncias mais cobradas nos concursos da Transpetro e Petrobras. Então, pessoal, visitem o nosso novo site lá, que já está com layout totalmente novo, e confiram já esse material, que vai ter acesso ao Google Classroom, ou seja, é um material com a teoria e as videoaulas acompanhando. Tá ok, pessoal? Então espero que vocês adquiram e gostem e continuem estudando aí para o próximo concurso da Petrobras, ok? Então vamos lá, gente. Questão 46 é uma questão de elementos de máquinas que trata dos detalhes e características de engrenagens, né? Então vamos ler o enunciado para a gente não cair em nenhum engano, tá? As engrenagens são elementos mecânicos compostos de rodas dentadas que se ligam a eixos, aos quais imprimem rotação e torque, transmitindo assim potência. Elas operam aos pares, os dentes de uma encaixando nos espaços entre os dentes de outra. Ponto. Considere a engrenagem representada no desenho abaixo. O item 1, que está sendo mostrado na figura da engrenagem, é denominado... Bom, pessoal, então, o que ele quer nessa questão? Ele quer que você descreva, né? Qual é o item 1, qual é o nome dessa linha que está passando, tá vendo? Ó, na posição intermediária entre o topo do dente da engrenagem, né, e o vale, né? Ou seja, a parte inferior do dente da engrenagem. Então, qual é o nome dessa linha que está passando exatamente no meio? Gente, o nome dessa linha aí é o diâmetro primitivo, tá? Então, vocês podem observar aqui, ó, vocês podem observar nessa figura aqui, onde nós temos aqui alguns detalhes, tá vendo? Ó, DP é o diâmetro primitivo, que é a linha que passa exatamente no meio do dente da engrenagem. DI é o diâmetro interno, que é a linha na base do dente da engrenagem. E DE é o diâmetro externo, tá vendo? Ó, é o diâmetro externo que passa exatamente lá na face, no topo do dente da engrenagem. E DB aqui é o diâmetro da base, tá? Então, pessoal, essa questão foi uma questão aí que eu considero até simples, porque é uma questão que a gente comenta bastante aí nos cursos de mecânica, principalmente nos cursos de elementos de máquinas, tá? Próxima questão, uma questão de ensaio de tração, que eu considerei um pouco, que causou até um pouco de confusão para os candidatos. Mas, por eliminação, a gente conseguiu chegar na resposta correta. O ensaio de tração, utilizado para caracterizar algumas das mais importantes propriedades dos materiais, relaciona a tensão normal aplicada a um corpo de prova à deformação específica. Gente, o que ele está falando, ele está relatando a descrição do diagrama tensão-deformação, né? Então, continuando aqui, ó, apresentada pelo corpo de prova do sujeito ao ensaio de tração. Da curva resultante desse ensaio, o ensaio de tração, determina-se para o seu material o quê? O que a gente consegue determinar com a curva do ensaio de tração? Ou seja, a curva tensão-deformação. Vamos por eliminação. Gente, não dá para determinar a massa específica no diagrama tensão-deformação. Por quê? Porque massa específica, pessoal, é a relação entre a massa e o volume de uma amostra. Ou seja, é exatamente a fórmula da densidade. O coeficiente de Poisson também não dá para determinar, pessoal. Por que não dá? Porque o coeficiente de Poisson é uma relação entre a deformação ao longo do comprimento e a deformação na espessura do material.
Tá? Então, aliás, é a deformação na direção longitudinal com a direção transversal, uma direção apenas. Então, o coeficiente de Poisson, ele na verdade é um coeficiente que verifica a diminuição de espessura do material à medida que ele é deformado. Então, não é o coeficiente de Poisson. Coeficiente de expansão volumétrica, isto aqui está relacionado com líquidos, tá? Por exemplo, quando você aquece o líquido, ele tem, por exemplo, a água, ele aumenta de volume. Então, quando você aquece, quando você congela a água, então há um aumento de volume, uma expansão no volume do líquido, e aí por isso que as garrafas, quando você coloca no refrigerador, o líquido ele expande e aumenta a pressão dentro da garrafa, ocasionando até a quebra da garrafa. Então, também o item E, a alternativa E, está incorreta. Pessoal, rigidez está relacionada com o comportamento de mola, tá? Então, também está relacionado com a deformação, tá? Não vou afirmar que não tem nada a ver com a deformação, mas a rigidez está mais relacionada com o efeito compressivo ou de tração dos materiais. Então, gente, não dá para determinar a rigidez no ensaio de tração, tá? Não dá. Por quê? Porque a rigidez está relacionada também com o ensaio de compressão. Então é por isso que não dá para determinar a rigidez do material através desse diagrama, que é o diagrama tensão-deformação. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que é o módulo de elasticidade. Por quê? Porque através da relação entre esta reta aqui, ó, esta linha proporcional, e também a tensão aplicada, através dessa relação aqui, ó, que você vai fazer a tangente desse ângulo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, você vai encontrar, então, um módulo de elasticidade do material que depende de cada material que você fizer o ensaio de tração. Se você fizer um ensaio de tração para o alumínio, você provavelmente vai ter uma reta aqui menos inclinada, ou seja, imprimindo um ângulo menor, tá? E se você fizer com material bastante resistente, aí o ângulo vai aumentar, ou seja, você vai imprimir um módulo de elasticidade maior, porque ele é diretamente proporcional a esse ângulo aqui que eu estou mostrando aqui. Tá ok, pessoal? Então é por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Gente, na questão 48, uma questão aí que sempre cai nos concursos da Petrobras. Gente, questão pedindo tensão, ou a força, ou a área. Pessoal, esse tipo de questão sempre vai cair. Nunca vai deixar de cair nas provas da Petrobras. Então, por isso, pessoal, vocês têm que estudar bastante, fazer bastante exercício, praticar muito para não errar na prova. Onde que a maioria dos candidatos erram? É na conversão das unidades, na interpretação dos prefixos. Gente, não pode deixar de estudar esses detalhes, porque esses detalhes levam ao candidato errar a questão. Então vamos ler o enunciado. Considere uma seção transversal constante sujeita a uma tensão normal de tração com valor de 200 megapascais. Se a força axial atuante na barra vale 550 kN, sua área de seção transversal, expressa em centímetros quadrados, é de... Gente, o que o avaliador dessa questão fez para complicar? Olha o que ele fez para complicar. Pediu a área em centímetros quadrados. Tá? Só que a gente já sabe que a unidade Pascal é uma unidade, ó, Pascal é uma unidade que expressa em Newton por metro quadrado. Então a gente vai ser obrigado a calcular em metro quadrado e no final a gente converte para centímetro quadrado, que é o mais fácil, tá? Para mim é o mais fácil. Vocês podem fazer, por exemplo, converter isso aqui para centímetro quadrado e no final já vai dar a resposta direta. Mas vamos fazer em metros quadrados e no final a gente converte para centímetros quadrados. Pessoal, lembrem que o prefixo mega é exatamente igual a 10 à sexta.
E o prefixo quilo é exatamente igual a 1000. Tá vendo? Ó, 3 zeros aqui. Então não esqueçam desse detalhe, que é como eu falei para vocês. Então olha aqui como é que a gente resolveu. Tensão, força sobre a área. A tensão foi dada, que é 200 megapascal, 210 a sexta. A força foi dada, que é 50 mil newtons. E ele está pedindo a área. O que a gente vai fazer com essa área aqui, pessoal? Ela está dividindo, a gente vai passar multiplicando. E esse valor da tensão que está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Ou seja, a gente vai inverter a posição desses dois elementos aqui e vai resultar nisso aqui, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, ó. Tá vendo? Ó? E aí vai ficar 500 dividido por 2, que vai resultar em 250. Esse 10 a sexta aqui, eu vou pegar ele e vou passar ele para o numerador. E quando ele vai para o numerador, pessoal, o expoente inverte de sinal. Então, estava positivo, vai ficar negativo. Então, isso vai resultar em 250, 10 a menos 6 metro quadrado. Gente, agora para passar isso aqui para centímetro quadrado, observem aqui, ó, metro quadrado, tá? Depois do metro quadrado, nós temos o quê? Decímetro quadrado. E depois do decímetro quadrado, o que a gente tem, pessoal? Centímetro quadrado. Então, quando você vai para a direita, tá vendo? Ó, eu estou indo para a direita, você vai multiplicar por 100 cada vez que você pular uma casa aqui, ó. Então, vezes 100, vezes 100. Então, multiplicando por 100 na primeira etapa, vai dar 10 a menos 4. E multiplicando por 100 de novo, vai dar 10 a menos 2, que corresponde a 250, 10 a menos 2 centímetros quadrados. Ou seja, quando você pegar esse 10 a menos 2 e colocar embaixo aqui, ó, vamos supor, ó, pega o 10 a menos 2 e coloca 10 ao quadrado aqui, ó. O que vai acontecer? 250 dividido por 100. Quanto que é 250 dividido por 100? 2,5 centímetros quadrados. Então, gente, a resposta correta, alternativa D de dado. Tá vendo? Então, chegamos na resposta ali tranquilamente, né? Na questão 49, uma questão também que eu considerei simples, tá, pessoal? Que é uma questão de vigas, né? Projetos de vigas. Então, ele pergunta o momento fletor e ele não dá nenhum dado numérico para a questão. Então, nesse caso, pessoal, o mais adequado é vocês fazerem um pequeno esboço no canto da prova. Escrevam ali um pequeno esboço, façam um pequeno desenho, e ali, com esse desenho, vocês vão conseguir chegar na alternativa correta. Então, olha o que ele relata. Uma viga engastada em uma das suas extremidades é livre e livre na outra. É solicitada por uma força F, concentrada no meio do seu comprimento. Se a distância entre as extremidades da viga é L, ó, entre as extremidades, ou seja, a viga tem um comprimento total de L. O momento fletor atuante na extremidade engastada, ou seja, na extremidade que está presa, é calculado pela expressão. Gente, ele quer saber qual é o momento fletor. Então, gente, vamos lembrar aqui, ó, momento é força vezes a distância, tá bom? Essa figura eu coloquei aqui, mas esse rolete aqui não existe. Por que não existe? Porque a viga está engastada, ela está presa em apenas uma extremidade, tá? E o comprimento total da viga é L. E ele relata aqui, podem observar no enunciado, que a força F está concentrada no meio, ó, tá vendo? Ó? Concentrada no meio. Então a força está exatamente no meio aqui da viga, que está presa por uma extremidade. Bom, se a distância, se o comprimento total da viga é L, gente, exatamente no meio é L sobre 2. Logo, o momento fletor vai ser força vezes a distância, logo a força vai ser F vezes L sobre 2. Então, gente, facilmente chegamos na resposta correta, que é a alternativa B aqui, ó, de bola. Ou seja, o momento fletor para essa viga presa somente por uma extremidade é FL sobre 2, ok? Na questão 50, uma questão também que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Pessoal, era só lembrar do conceito de tensão cisalhante máxima à torção. Então vamos ler o enunciado. Um eixo de comprimento L é engastado em uma de suas extremidades e possui uma engrenagem na outra extremidade e transmite a ele um torque T, que por sua vez gera uma tensão cisalhante máxima
tal, né, no eixo. Se o comprimento do eixo fosse L sobre 2, a tensão cisalhante gerada seria, bom, a tensão cisalhante vai cair pela metade, ou vai ser dividida por 4, por 8, ou vai ser duplicada, ou finalmente vai ser inalterada. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, lembrem-se que a relação entre o torque e a tensão cisalhante máxima, ela é dada por esta fórmula aqui, ó. Tensão cisalhante máxima é igual ao torque vezes C dividido por J. O que é o C? Gente, C é a distância da periferia do centro até a profundidade que você quer saber a tensão cisalhante máxima. Se for do centro à periferia do eixo, então esse C vai ser igual ao raio, tá ok? Mas por que ele não coloca C igual ao raio? Porque às vezes você quer saber a tensão cisalhante a 5 milímetros do centro do eixo. Então por isso que essa letrinha aqui vai ser C, tá? T é o torque e J é uma característica geométrica do eixo que a gente chama de momento polar de inércia. Gente, para cada formato de eixo vai ter um momento de inércia. Esse momento de inércia você facilmente encontra aí na internet, em tabelas, você observando, por exemplo, que o momento de inércia para círculo, né, o momento polar de inércia para círculo, vai ser exatamente a fórmula π vezes o diâmetro a quarta dividido por 32. Essa fórmula só vale para eixos circulares. Se o eixo for hexagonal ou quadrado, vai ser outra fórmula. Tá ok, pessoal? Então, a gente observando esta fórmula, a gente verifica que não tem nada a ver com o comprimento do eixo, tá? Você relacionar a tensão cisalhante com o torque aplicado no eixo não influencia em nada o comprimento do eixo. E por isso, pessoal, que a alternativa correta é a alternativa E, porque a tensão cisalhante máxima ela vai continuar sendo a mesma. Por quê? Porque a fórmula ela não relaciona o comprimento do eixo. Beleza, gente? Pessoal, então deixem o like de vocês aí, deixem os comentários. Muita gente está mandando comentário, o pessoal também está me mandando um e-mail, tá? E a gente está agora com um plano para 2018 de teoria e videoaulas. Então, a gente já tem resistência dos materiais, já temos ensaios mecânicos, já temos metrologia, já temos materiais e agora nós já temos ajustes e tolerância. Então, pessoal, vão se preparando para não deixar para a última hora quando sair o edital. Continuem estudando, beleza, pessoal? Então, até a próxima, tá?